Mas, Elivaldo, nós estamos diante hoje, e a sua presença hoje no início do jornal é justificada por isso, da maior audiência de instrução da história da Justiça Eleitoral no Piauí, com o processo da vereadora Tatiana Medeiros. Daqui a pouco, às 9 horas, começa esse trabalho, Elivaldo. É verdade, Tiago. Tudo começou com a prisão da vereadora Tatiana no dia 2 de abril deste ano. Depois, um período de vacância, digamos assim, na Câmara Municipal, as implicações políticas e do processo que foi muito complexo. Aqui as imagens da época lá do momento em que ela foi presa, né, no condomínio na Zona Leste. No condomínio da Zona Leste, uma notícia que gerou um impacto enorme na política, sobretudo aqui de Teresina. A parlamentar do PSB estaria afastada do mandato por conta da prisão e não por iniciativa da Câmara Municipal de Teresina. Foi um período de 2 meses sem a convocação do suplente e depois, agora, ela cumprindo uma prisão domiciliar até o desfecho da ação penal. A ação penal que tem essa fase das audiências de instrução e depois do posicionamento da Justiça em relação a Tatiana, a vereadora Tatiana Medeiros, mas os oito réus, o desfecho que poderá acontecer nos próximos dias. Serão 5 dias de audiência de instrução e logo depois o posicionamento, a que se esperar, o posicionamento da Justiça Eleitoral em relação ao caso, Tiago. Essa é a imagem que você está vendo, nós estamos aqui resgatando um pouco da história, envolvendo esse fato específico da prisão de Tatiana. Ela ficou um tempo recolhida no quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, numa cela especial, né? E lá houve outro problema também, Elivaldo, que foi investigado pela polícia, que foi o uso de dispositivo eletrônico. Ela falava ao celular, usou o WhatsApp durante o período em que esteve presa. Você lembra que gerou uma grande celeuma na época por conta disso, a comunicação da vereadora com o namorado lá em Minas Gerais, preso ainda lá em Minas. Depois ela teve que ser retirada até para um atendimento médico e outras audiências. Alegando problema psiquiátrico, né? Foi um dia bastante movimentado. Eu lembro bem essa passagem até ela passar a condição de prisão domiciliar. E mesmo assim houve questionamentos dessa comunicação indevida da vereadora Tatiana com pessoas fora ali do ambiente em que ela estava ainda, né, está submetida, que é a prisão domiciliar. Então, olha ali a vereadora passando logo depois que foi denunciada a utilização de equipamentos eletrônicos de comunicação, que era um mecanismo proibido em relação à situação em que se encontra a vereadora Tatiana Medeiros. E durante esse trâmite, Elivaldo, houve a soltura da vereadora Tatiana Medeiros numa decisão singular da própria Justiça Eleitoral, mas que não perdurou por muito tempo. Foram 2 situações que exigiram até a participação do colegiado do Tribunal Regional Eleitoral. Uma lá no início, ainda na fase da prisão inicial, e depois da soltura, que durou pouco tempo. A vereadora já estava preparando o retorno até a Câmara Municipal de Teresina, para voltar a cumprir o mandato de parlamentar na capital. Mas o plenário do Tribunal Regional Eleitoral foi convocado para apreciar coletivamente aquela situação e que resultou no retorno da vereadora ao cumprimento da prisão domiciliar. Vamos exibir agora para você uma reportagem que nós produzimos com os detalhes que envolvem esse processo de Tatiana Medeiros e a instrução processual com a audiência que inicia daqui a pouco. As audiências de instrução e julgamento do processo que envolve a vereadora Tatiana Medeiros começam nesta segunda-feira, 24 de novembro, e seguem até sexta-feira, 28 de novembro, na 98ª Zona Eleitoral, localizada na Avenida Marechal Castelo Branco. No total, 103 testemunhas, tanto de defesa quanto de acusação, foram arroladas pelo colegiado, formado por juízes e promotores. Todas serão ouvidas de maneira presencial. Durante as oitivas, o trânsito deve ser controlado no entorno do prédio e a segurança será reforçada pela polícia. Primeiro, serão ouvidas as testemunhas de acusação e, em seguida, as de defesa. Caso necessário, os magistrados podem estender os trabalhos para o início de dezembro, mas a expectativa é de que tudo seja concluído dentro do prazo. O caso de Tatiana Medeiros passou a ser investigado pela Polícia Federal por suspeita de ligação com o grupo criminoso Bonde dos 40, que teria financiado parte de sua campanha eleitoral. Outra desconfiança é de que uma ONG ligada à vereadora teria sido usada para lavagem de dinheiro.
No dia 3 de abril deste ano, durante a Operação Escudo Eleitoral, Tatiana e o namorado Alandilson foram presos. Ele teria atuado como intermediário entre a facção e a campanha da vereadora. No dia seguinte, durante a audiência de custódia do Tribunal Regional Eleitoral, a prisão preventiva dela foi mantida e Tatiana acabou afastada imediatamente da Câmara Municipal. Mesmo impedida de participar das sessões, a Câmara ainda mantém o mandato de Tatiana. Já no dia 13 de maio, o Ministério Público Eleitoral apresentou denúncia formal, apontando crimes como organização criminosa, corrupção eleitoral, lavagem de dinheiro, peculato e falsidade ideológica, além de suposto financiamento de facção. O Ministério Público pediu a perda do mandato e a prisão da vereadora. No dia 20 de maio, durante uma vistoria, policiais militares encontraram um tablet e um celular dentro da cela onde Tatiana estava detida, no quartel do Comando Geral, no bairro Cristo Rei. No dia seguinte, ela foi levada ao Hospital de Urgência de Teresina desacordada, depois de ter sido encontrada no alojamento onde estava custodiada. O episódio resultou mais tarde na concessão da prisão domiciliar. No dia 4 de junho, o primeiro suplente do PSB, Leônidas Júnior, assumiu a vaga na Câmara. Já no dia 7 de outubro, o Tribunal Regional Eleitoral anulou parte das provas, incluindo um relatório de inteligência financeira por considerar que ele foi obtido de forma irregular. A decisão mudou a linha de atuação das defesas e acabou adiando a audiência. No dia de outubro, a defesa de Alandilson pediu a revogação da prisão preventiva, mas o pedido foi negado. Hoje, Tatiana cumpre prisão domiciliar, com medidas como recolhimento noturno, proibição de sair sem autorização judicial e monitoramento de celular e notebook. Já Alandilson segue no sistema prisional do Estado, enquanto a sua defesa tenta derrubar a prisão com base na anulação parcial das provas. Em 10 de outubro, a Justiça Eleitoral determinara a soltura da vereadora e o retorno ao mandato. A decisão foi assinada pelo juiz José Maria de Araújo Costa. Porém, ao analisar o caso, o colegiado não manteve o entendimento e Tatiana continua em prisão domiciliar. Bom, Elivaldo, e esse processo envolve, né, muitas situações particulares. Uma dessas é esse ataque à produção de provas, né, por parte da Polícia Civil e da Polícia Federal. Os advogados conseguiram, né, junto ao Tribunal de Justiça, invalidar uma prova que é considerada fundamental e que foi levada em consideração para se deflagrar essa operação Escudo Eleitoral, que é um relatório financeiro onde foram constatadas e identificadas essas movimentações de dinheiro muito grandes volumes de recursos que chamaram a atenção da polícia. E isso deve ser um dos instrumentos de defesa alegados pela defesa, não no mérito, mas na forma como a investigação foi feita, que resultou nessa ação penal. Agora, Tiago, no campo político, a vereadora Tatiana Medeiros, ela segue filiada ao PSB, agora afastada dos órgãos de direção da legenda. Ela integrava a direção municipal, o diretório executivo municipal do partido, ela está afastada. Imagino até mesmo até que se conclua todo esse processo envolvendo a parlamentar. Enquanto isso, cumpre o mandato de vereador, o primeiro suplente, o vereador Leônidas Júnior. Elivaldo, você volta ainda hoje com mais informações. Daqui a pouquinho no Ponto de Vista, Tiago. Vamos ao vivo com a repórter Micaela Ramos com as informações. Isso, Tiago, nós estamos em frente ao fórum da 98ª Vara Eleitoral aqui da cidade de Teresina. Inclusive, já comprovamos esses fortes esquemas de segurança que foram montados. A S-Trans está até mesmo impedindo a passagem de carros aqui em frente ao fórum, porque é previsto que o trânsito de fato seja controlado. Para que a gente tenha mais informações sobre esse esquema de segurança, sobre as estratégias adotadas, está aqui ao meu lado o Coronel Jacques Galvão, comandante de operações gerais da Polícia Militar do Piauí. Coronel, muito bom dia. Qual foi o esquema montado pela Polícia Militar para que resguardasse a segurança dessa audiência que deve se estender de hoje até sexta-feira? Bom dia. Bom dia. A gente ressalta que isso é um trabalho feito por vários órgãos, né? Que juntos trabalharemos aqui nessa semana. A Polícia Militar cabe tanto o Serviço de Segurança do entorno das ruas, do próprio prédio do fórum. Mas nós temos o isolamento feito pela S-Trans, então vários órgãos estão juntos nesse trabalho de manutenção da segurança durante esses 5 dias de audiência.
Então a Polícia Militar, nós fizemos todo um planejamento para que durante esses 5 dias todos os atos desse julgamento estejam assegurados e garantidos por um reforço de policiamento garantido pela Polícia Militar. Aqui na frente, coronel, nos fundos, ao lado, vai ter presença da Polícia Militar? Como é que fica também a questão do trânsito? Pois é, o trânsito a gente já percebe um isolamento feito pela S-Trans, orientando a população de que nesses dias esse percurso aqui estará isolado. E a Polícia Militar, como eu disse, ela vai fazer toda a segurança, desde o prédio, as ruas laterais, frente, todos os locais que estejam envolvidos em algum ato do julgamento. Foi pedido apoio da PM para fazer alguma escolta, coronel? Seja do Alan Dilson, da vereadora? Bom, a nossa estrutura ela está preparada para prestar esse auxílio, sim. A Sejus tem todo o nosso apoio e as nossas viaturas estarão compostas. Estamos recebendo a tropa agora para fazer toda uma distribuição, e esse apoio de escolta também será disponibilizado pela Polícia Militar. Coronel, inclusive foram adotadas estratégias, por exemplo, para evitar que eles tivessem livre deslocamento aqui no fórum. No caso, os acusados, eles vão precisar dessa escolta também para se deslocar dentro das próprias dependências do prédio? Como eu disse, existe todo um trabalho dos órgãos, né? O próprio fórum tem a sua segurança, mas, como eu disse, nós vamos disponibilizar esse reforço para todos os momentos. Desde o próprio prédio, como o entorno, como as escoltas. Então a Polícia Militar está presente durante esses 5 dias para que toda a segurança de todos os envolvidos seja garantida e que tenhamos aí essa instrução, essa audiência dentro de uma segurança garantida também pela Polícia Militar. Inclusive, coronel, um aspecto que vale até a pena a gente mencionar aqui é que a diretoria de inteligência da Polícia Militar fica ao lado aqui do prédio. Um facilitador, nós temos um prédio nosso da Polícia Militar aqui do lado, onde nós poderemos também estar prestando algum auxílio às nossas tropas que estarão por aqui durante toda a semana, mas o importante é que a gente possa ter toda a estrutura voltada para essa semana, que as pessoas possam se sentir seguras, que a população se oriente, que nesses dias haverá esses desvios de trânsito, mas está tudo bem sinalizado. A S-Trans a gente já passou, já percebeu que está toda uma sinalização para orientar inclusive o público que não vai participar, mas que de certa forma sofre as consequências desse grande movimento. Inclusive, coronel, o Thiago tem um questionamento para fazer do estúdio, pois não? Maria Micaela, você está me escutando bem aí no retorno? Pede para o Fabrício mostrar o isolamento aí para o telespectador conseguir dimensionar o que envolve essa maior audiência de instrução, né, que envolve pessoas que, de acordo com as investigações, algumas delas relacionadas a organizações criminosas. Então, há um forte aparato mobilizado para isso. Nós já temos aí um esquema para desvio do fluxo ainda e organização do fluxo, considerando que nós estamos aí num local de grande movimentação. É possível pedir para ele nos mostrar isso aí, Micaela? Tira. Tá pedindo. É possível pedir sim, Thiago. Inclusive a gente pede licença aqui aos nossos telespectadores para que o nosso cinegrafista possa retirar aqui a câmera do nosso tripé. Thiago, a parte do isolamento feito pela S-Trans, ele está um pouco distante do local onde nós estamos, mas o Fabrício está se deslocando aqui para poder mostrar para você. Esse isolamento feito por parte da S-Trans, Thiago, ele abrange aqui a chamada alça de quem segue, por exemplo, direto da Avenida Barão de Castelo Branco, sentido quem vai para a Marechal Castelo Branco. Pode se deslocar tranquilamente. Essa alça aqui, essa espécie de interdição feita aí pela S-Trans, ela abrange somente aos condutores, motociclistas que seguem ali para quem sai da ponte, destino a que vai para o centro. Então, está tudo bem sinalizado por parte da S-Trans, essa interdição feita aí por parte da S-Trans, essa sinalização deve se estender de hoje, segunda-feira, até sexta-feira. Inclusive, coronel, existe um período de horário em que essa restrição feita aqui pela S-Trans, ela acontece, ou ela vai ser durante todo o dia da segunda-feira até a sexta? Bem, os trabalhos eles se iniciam nas primeiras horas do dia e permanecem até o término. Então a gente acredita que a partir das 6 horas da manhã, como foi feito hoje, até o término, que deve ser lá para as 17, 18, vai depender muito das instruções, estarão sim interditados essas vias e isolado o local.
E como você observou aí, viu, Tiago, a movimentação aqui em frente ao fórum é considerada tranquila até agora. Entra aqui no fórum, neste exato momento, somente alguns servidores, algumas pessoas que já trabalham aqui no prédio da 98ª Zona Eleitoral de Teresina, o fórum eleitoral daqui da cidade de Teresina. O Coronel Jacques Galvão, inclusive, está aqui ao nosso lado, dando todas as atualizações com relação a esse esquema de segurança que foi montado. Vale ressaltar que daqui de segunda a sexta-feira, pelo menos 103 testemunhas devem ser ouvidas, entre testemunhas de acusação e de defesa. Pode ser que, caso os juízes, o colegiado achem necessário que haja uma prolongação da audiência até dezembro, mas a expectativa é que tudo seja concluído nessa audiência de instrução e julgamento, de fato, até sexta-feira. Vale ressaltar que a vereadora Tatiana Medeiros foi alvo de operação da Polícia Federal em pelo menos 2 etapas da Operação Escudo Eleitoral. Na primeira etapa, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados, na época, agora formalmente acusados. E na segunda etapa, a vereadora Tatiana Medeiros foi alvo de um mandado de prisão. Passou um tempo presa, agora está em prisão domiciliar. Tiago. Eu queria aproveitar, Micaela, para saber em relação ao transporte do Alandilson Cardoso. A informação que a gente tem dos advogados é que ele, que é apontado como membro do bonde dos 40, diariamente vai ser deslocado da unidade prisional para o fórum. A Polícia Militar vai prestar apoio também nesse traslado, nesse itinerário. Como é que foi combinado isso com a Polícia Penal? Queria que você me falasse também por onde é que vão entrar os réus, por onde passam as testemunhas. Nos tira aí essas curiosidades que envolvem essa audiência, por favor, Micaela. Sim, Tiago. Quanto à primeira pergunta, de fato é confirmado, inclusive pelo próprio Coronel Jacques Galvão, diretor-geral de operações da Polícia Militar, de que a Polícia Militar foi acionada para prestar apoio durante as escoltas que serão feitas para que o acusado, Alandilson Cardoso, namorado da vereadora, apontado como uma das lideranças financeiras de uma facção criminosa, vão contar com o apoio da Polícia Militar nesse processo da escolta feita, juntamente com a Secretaria de Justiça. Vale ressaltar que o Alandilson está detido lá na cadeia pública de Altos. Agora, quanto à segunda pergunta, Tiago, a gente vai se aproximar aqui novamente do Coronel Jacques Galvão. Tem uma outra equipe entrevistando ele aqui, mas a gente vai aguardar um momento aqui para transmitir a sua pergunta. Desse trabalho que vai ser feito aí pela Polícia Militar? Olha, nós fizemos um planejamento e, como eu disse, todas as modalidades de policiamento estarão disponíveis nesse policiamento, desde o nosso policiamento aéreo, policiamento a pé, de moto. Então são várias equipes, são muitas equipes envolvidas, porque, como eu disse, não é só a questão da escolta, nós temos a questão da segurança das pessoas que vão se deslocar para cá, são várias pessoas que serão ouvidas, nós temos a segurança do próprio prédio, do entorno, essa preocupação com o trânsito, da população perceber que nesses dias haverá esse isolamento, essa interdição de rua, então procurar vias alternativas. Então todas essas equipes elas estarão voltadas para esse evento nessa semana. São 5 dias de julgamento e a Polícia Militar, com a determinação do nosso comandante, vai apoiar em todos os atos desse julgamento. Coronel, por onde os réus, os acusados devem entrar? É uma entrada diferente das testemunhas, por exemplo? Essa parte, como eu disse, é tudo feito pelo Fórum Eleitoral, essas informações serão dele, mas nós temos aqui mais de um acesso, né? Então eu acredito que sejam entradas diferentes, mas independente disso, nós estaremos em todos os acessos, em todas as vias, em todas as ruas, como eu disse, em todo o entorno. É uma preocupação nossa também com a população que não vai participar do julgamento, essa segurança, essa informação a respeito de desvio de rua, mas todas essas informações elas já foram passadas para a nossa tropa e eles estarão prontos para prestar os auxílios necessários, como eu disse, independente de estar ou não participando do julgamento. Obrigado, Coronel. Muito obrigada, então, Coronel Jacques Galvão, diretor-geral de operações da Polícia Militar do Piauí. Vale ressaltar que em 13
do mês de maio, a Justiça, inclusive o Ministério Público Eleitoral, apresentou a denúncia formal contra a vereadora Tatiana Medeiros, acusando-a formalmente de organização criminosa, corrupção eleitoral, lavagem de dinheiro, peculato e falsidade ideológica, além do suposto financiamento por parte de uma facção criminosa e o uso de uma ONG, o Instituto Vamos Juntos, para ocultar e lavar a origem desse dinheiro que teria financiado a campanha da vereadora Tatiana Medeiros. Inclusive, o Ministério Público pediu a perda do mandato da vereadora e a indenização de 2 milhões em danos. Então, é por conta dessas acusações que a vereadora Tatiana Medeiros está participando, vai ser submetida a essa audiência de instrução e julgamento, em que as testemunhas vão ser ouvidas, todas as 103 daqui até sexta-feira. Além disso, deve ser feito um interrogatório por parte dos juízes aos acusados e, ao final da audiência de instrução e julgamento, as partes, portanto, a acusação, o Ministério Público e a defesa, vão ter um prazo para que sejam feitas as alegações finais e para que a autoridade judicial possa depois fazer sua decisão de pronúncia, impronúncia ou até mesmo de novas diligências de acordo com o que achar necessário. A gente vai seguir acompanhando todos os desdobramentos, acompanhando essa própria audiência aqui no jornalismo do Grupo Cidade Verde. Qualquer novidade, voltamos a noticiar. Tiago. Bom dia novamente, Elivaldo. É isso, Tiago. Mais uma vez, bom dia para você que segue em nossa companhia. Olha, daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, vai ter início a audiência de instrução do processo que envolve a vereadora Tatiana Medeiros, Elivaldo, o seu namorado, Alan Dilson, a mãe dela é ré também nesse processo, e outras 5 pessoas que foram indiciadas pela polícia e denunciadas pelo Ministério Público, que apura nesse processo crimes como compra de votos, influência de facção criminosa com dinheiro ilícito também nessa captação ilícita de sufrágio, esquema de rachadinha que aconteceu com recursos públicos lá na Câmara de Teresina como forma de compensar os investimentos feitos pela facção na campanha eleitoral de Tatiana Medeiros. Tudo isso está sendo investigado no bojo desse processo, nessa audiência que deve ser e deve se tornar a maior audiência da história da Justiça Eleitoral piauiense. Quem está lá na frente, Elivaldo, vamos dar uma olhada lá como é que está o clima lá no fórum da 98ª Zona Eleitoral, é a repórter Micaela Ramos, que mais cedo você entrou, Mica, falando que o perímetro aí, inclusive a avenida de acesso, está isolada. Já chegou alguém de relevância para esse processo aí no fórum eleitoral? Micaela, como é que está a movimentação neste momento? Agora, às 7 horas e 26 minutos, Tiago, apenas alguns trabalhadores aqui da própria zona eleitoral que entraram aqui no prédio. A expectativa, Tiago, é de que os acusados, as testemunhas e todas as partes que vão participar da audiência de instrução e julgamento entrem por esse portão. Isso porque o objetivo é concentrar as entradas dos acusados, das testemunhas, dos membros que vão participar da audiência, os juízes, os magistrados, os advogados, para que todos entrem por aqui, por conta que, através dessa entrada, existe uma segurança maior. Existe a guarita, o controle está sendo programado para ser feito todo aqui nesse portão. Existe a informação de que tem um outro acesso aqui da 98ª Zona Eleitoral, que é pelos fundos, mas a entrada dos fundos vão concentrar apenas entradas dos próprios trabalhadores aqui do Fórum Eleitoral de Teresina. Existe uma expectativa de que a vereadora Tatiana Medeiros chegue entre 8 horas da manhã até às 9 horas da manhã. Alan Dilson Cardoso, namorado da vereadora Tatiana Medeiros, apontado como membro, liderança financeira de uma facção criminosa, também deve chegar por esse horário, sob uma escolta da Secretaria de Justiça com apoio da Polícia Militar. A gente não tem informações sobre de que forma a vereadora Tatiana Medeiros vai chegar aqui, se vai ser necessário algum tipo de escolta para ela ou não. A gente ainda está em busca dessa informação, mas logo mais deve ter início a audiência de instrução e julgamento, que começa nesta segunda-feira, vai até sexta, para ouvir 103 testemunhas, além de colher o interrogatório
dos réus, portanto, a vereadora Tatiana Medeiros, o namorado dela, Alandilson Cardoso Passos, a mãe dela, Maria Odélia também, o padrasto, e enfim, a movimentação até agora está tranquila, Tiago, somente mais tarde que é aguardado a chegada dessas pessoas, e a gente vai seguir aqui acompanhando. A avenida de acesso permanece interditada desde as 6 horas da manhã até o final da audiência de instrução e julgamento, que deve durar pelo menos 15 horas. 15 horas a expectativa pela qual deve se arrastar a audiência de instrução e julgamento. E aqui já começaram a chegar as forças policiais, viu, Tiago? Uma viatura do Batalhão de Operações Especializadas da PM, o BOP, assim como também uma viatura da Rony, já estão de prontidão aqui em frente ao Fórum Eleitoral de Teresina, da 98ª Zona Eleitoral. Então a gente já registra a chegada e a permanência dessas equipes da Polícia Militar. Vale ressaltar que todo esse aparato de segurança, Tiago, abrange até mesmo a imprensa. Somente os profissionais credenciados é que vão poder participar e acompanhar a audiência de instrução e julgamento. Vamos seguir aqui, o jornalismo da Cidade Verde vai cobrir integralmente todos os desdobramentos dessa importante audiência de instrução e julgamento, que deve ser a maior já registrada, e qualquer novidade voltamos a noticiar. Tá certo, muito obrigado, Micaela, pelas informações. Então, um esquema de segurança, Elivaldo, criterioso, inclusive com forças especiais da Polícia Militar lá na frente do fórum. É verdade, Tiago. Percebe-se aí claramente que a rotina do fórum eleitoral mudou completamente e não poderia ser diferente. Uma sequência de audiências ouvindo aí réus, as testemunhas de acusação, de defesa, a complexidade do caso, por isso a semana inteira dedicada a esse trabalho que vem se desenvolvendo há meses e com uma expectativa muito grande para que tenha um desfecho, pelo menos nesse nível do judiciário, né? Que o desfecho ocorra também nos próximos dias. E a partir da decisão, os recursos, obviamente, caminharão em outras instâncias do Poder Judiciário. E há implicações penais e implicações políticas dessas decisões que deverão ser aprovadas, definidas, estabelecidas até o final da semana. Implicações políticas para Tatiana Medeiros, uma das figuras principais desse processo, juntamente com o namorado dela, Alandilson Cardoso, que vai sair do presídio para a audiência. Agora, a dúvida que fica é o que foi estabelecido pela Justiça quanto a quem vai levar a Tatiana Medeiros para o fórum. Porque ela está em casa, ela está em prisão domiciliar. Iria de carro próprio, acompanhada pelo advogado, ou foi designada uma unidade policial para fazer essa escolta? Né? Essa é a dúvida que fica. Aliás, vamos ao vivo até a casa de Tatiana Medeiros, a casa onde ela cumpre prisão domiciliar. Essa é a residência e esse é o quadro agora. Nós temos uma equipe posicionada ao vivo, aguardando aí qualquer movimentação, inclusive saber se desejam se manifestar nesse momento. Os advogados, alguns familiares da casa, devem sair 2 réis nesse processo, que é ela e a mãe, Elivaldo. Exatamente. São 2 pessoas diretamente envolvidas, implicadas, uma presa em regime domiciliar, outra não, em liberdade, mas são aí nessa residência sairão personagens importantes no desfecho dessa ação. Nas implicações políticas, Tiago, eu conversei agora há pouco com o presidente estadual do PSB, o Washington Bonfim, e ele reafirmou uma situação que já se encontrava a vereadora Tatiana Medeiros, ou seja, é uma situação de filiação. Ela permanece filiada ao partido, embora fora dos organismos diretório da Executiva Municipal de Teresina, e o PSB aguarda a decisão judicial para adotar as medidas que vai considerar cabíveis em relação ao caso da parlamentar. Hoje, a representação do partido está assegurada na Câmara Municipal de Teresina, até pelo resultado eleitoral de 2024 e também pelo exercício do mandato através do primeiro suplente, o vereador Leônidas Júnior. Portanto, Tatiana continua vereadora, continua recebendo, inclusive, os vencimentos para isso, Elivaldo. Perfeito. Continua na mesma situação, afastada em decorrência da prisão domiciliar. Você lembra que quando houve uma decisão rápida do TJ, do Tribunal de Justiça, que permitiu o relaxamento da prisão domiciliar, você lembra que até iniciativas da parlamentar de retornar ao mandato foram
desenvolvidas, foram feitas, foram constatadas, mas uma decisão coletiva do Tribunal Regional Eleitoral retornou a parlamentar para o regime de prisão domiciliar, permanecendo a situação de afastamento do mandato. Portanto, Tatiana Medeiros é vereadora, afastada do mandato em razão do regime de prisão domiciliar, mas o PSB permanece com sua vaga assegurada, conquistada na eleição de 2024, e essa vaga, esse mandato é exercido pelo suplente e vereador agora, porque a partir do momento que assume, ele passa a ser o parlamentar de fato de direito, Leônidas Júnior. E aí segue a movimentação intensa aí no Fórum Eleitoral, né, Tiago? Verdade, Elivaldo. Chega uma nova unidade da Polícia Militar, uma base de segurança comunitária, se posicionando também para seguir nesse trabalho que vai se estender durante toda a manhã, tarde e noite. Hoje é o dia da oitiva das testemunhas de acusação e a perspectiva da Justiça Eleitoral é que, de fato, o trabalho aí avance por mais de 15 horas a contar de 9 horas da manhã, quando terá início a audiência de instrução e julgamento do processo de Tatiana Medeiros, que será a maior audiência de instrução da história da Justiça Eleitoral no estado do Piauí. Intensa movimentação de viaturas executando o plano de segurança estabelecido para esse ato processual que nós vamos continuar acompanhando. Vale ressaltar ao longo de toda a programação da TV Cidade Verde, do Grupo Cidade Verde, cidadeverde.com, as nossas redes sociais, a Rádio Cidade Verde, você vai estar atualizado o tempo inteiro nessa cobertura. Ao longo do dia, mais informações.